Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o MVC, Model View Controller. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo já usam esse modelo. Mas na verdade, qual que é a ideia? Né? O que, que ele traz de diferente da maneira tradicional da gente desenvolver? Bom, a ideia é bastante simples, né? Ele faz uma segmentação do nosso desenvolvimento em três partes. Uma que ele chama de model, de modelo, uma que ele chama de view, visão, e a outra que ele chama de controller ou controlador. Eu vou explicar já já o que faz cada uma dessas partes. Esse padrão, né, esse modelo, ele é um padrão de desenvolvimento de software. Ele surgiu lá na década de 70 junto com a linguagem Smalltalk. Era uma linguagem de desenvolvimento orientado a objeto. A ideia, né, desse modelo é justamente separar a apresentação das informações da interação com o usuário. Ou seja, eu tenho uma parte que lida com o layout, né, a parte visual, e uma outra parte que lida com a interação do sistema com um banco de dados ou as regras de negócio. E aí nós temos as três partes, né? O model é um modelo que tem ou que cuida, né, dos dados da aplicação e das regras de negócio, ou seja, é o model que vai ficar encarregado de ter a lógica do negócio e também de se comunicar com o banco de dados, de fazer as pesquisas, de fazer as alterações, inserções, etc. O view, né, ou a view, é a parte visual, é aquela que tem a interação com o usuário, é aquela que fica de frente com o usuário. E aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma tabela, pode ser um formulário em HTML, pode ser um relatório em texto, um XML, um JSON, PDF, etc. Então é aquele que fica de frente com o usuário, seja para receber a entrada de dados ou também para fornecer uma saída, por exemplo. Já o controller, ele faz o meio de campo entre os dois, né? Ele que faz a mediação da entrada das informações que chegam através da view e faz o encaminhamento das solicitações ou aciona os modelos adequados para cada situação. Então tem um esqueminha aqui que facilita o entendimento. Então tem aqui o usuário, ele tem aqui a view como a principal forma de interação, né? Então tudo que ele faz é através da view. Aquilo que ele solicita é enviado para o controller, ou é o controller que recebe essas informações. E aí o controller vai definir qual que é o model, qual o model que vai responder aquelas solicitações que o cliente acabou fazendo. E depois de processar a solicitação, ele devolve o resultado para o cliente. Aqui, né, no caso, o controller ele também indica qual que seria a view adequada para cada situação. Então, ele, além de se comunicar com o model, o controller também define qual que seria ou quais seriam as views adequadas para cada situação de comunicação com o usuário. Então essa é o esqueminha. Então na prática seria assim. Então se o usuário solicita uma listagem qualquer, por exemplo, que tem acesso ao banco de dados,
Ele vai acessar a view, vai clicar lá, por exemplo, num botão ou acessar diretamente a view. A view vai enviar uma solicitação para o controller vai acionar o model e o model vai fazer a consulta lá no banco de dados, pegando as informações e devolvendo as informações para a view, né, que vai exibir para o usuário. Esse retorno aqui, né, do model para a view pode ser um arquivo texto, né, pode ser conteúdo texto, pode ser um JSON, né, que é o mais comum, pode ser XML, enfim, pode ser qualquer coisa aqui que a view consiga exibir na saída, tá? Importante ressaltar o seguinte, né, esse modelo aqui, o MVC, ele não é específico para um tipo de desenvolvimento, né? Por exemplo, eu vou desenvolver, só posso usar ele no desenvolvimento web, ou só posso usar ele no desenvolvimento web e no desenvolvimento de aplicativo. Não, né? Você pode usar esse modelo aqui para qualquer tipo de desenvolvimento ou qualquer linguagem que você trabalhe, desde que a linguagem suporte a orientação objeto, o paradigma de orientação objeto, tá? Então isso aqui você pode usar em qualquer linguagem que você queira, desde que a linguagem suporte o padrão orientado a objeto. Bom, para exemplificar isso daqui, para poder mostrar como que isso aqui funciona na prática, eu criei um frameworkzinho, né, um mini framework que trabalha justamente com esses conceitos de view, controller, model e que, ao contrário de alguns frameworks que existem, ele é mais simples e fica mais fácil de passar, para vocês. Então esse daqui seria um primeiro passo para que vocês consigam partir aí para um framework de desenvolvimento da escolha de vocês, seja ele Laravel, CodeIgniter, enfim, um outro qualquer. Mas esse daqui é mais fácil, é mais didático, porque ele é mais simples, né? Então os conceitos básicos do MVC fica mais fácil de entender aqui, dessa forma aqui, usando esse framework ou esse mini framework que eu vou mostrar para vocês. Bom, então qual que é a ideia aqui? Vou explicar primeiro, né, a estrutura aqui das pastas, de como estão organizadas as pastas do projeto. Então tem aqui uma pasta controllers, uma pasta libs, uma pasta models, public, utils, views. E aí tem alguns arquivos aqui embaixo. .htaccess, config php e index php. Então eu tenho essa estrutura aí. Então o que tem dentro dessa pastinha controllers aqui? Dentro dessa pasta controllers eu tenho os meus controllers. Tudo que é controller está aqui dentro. Dentro da pastinha libs eu tenho o core, né, o núcleo desse meu framework. Então você provavelmente não vai precisar mexer aqui nessa pastinha libs, tá? Então essa daqui já é a pasta que tem conteúdo do framework em si. Então isso aqui você não precisa nem se preocupar. Aí tem uma pastinha aqui que é dos models, tá? É importante a gente observar que no model eu tenho o nome, né, de cada arquivo correspondente ao model. Eu tenho o mesmo nome do arquivo do controller, underline model. Essa é uma estrutura que a gente tem que seguir por causa do funcionamento do framework. Ele já está preparado para buscar o nome da model
desse mesmo jeitinho aqui, tá? Então isso aqui é algo que a gente vai ter que respeitar. Eu vou mostrar depois como que a gente faz isso. A nossa próxima pastinha aqui é a pastinha Public. Dentro dessa pasta Public, eu tenho os chamados arquivos públicos, né, ou aqueles arquivos que são comuns. Por exemplo, CSS, né, se eu tiver arquivos do Bootstrap ou o MD Bootstrap, ou se estiver usando outro framework CSS, você pode incluir aqui. Bibliotecas de JavaScript, imagens, enfim, tudo aquilo que for comum ao projeto todo, né, ou às views do projeto, tá? Então a gente coloca aqui nessa pastinha Public, ok? Bom, aí a próxima é a pastinha Útil, que nesse caso ela está vazia. O objetivo dessa pastinha Útil é armazenar algumas bibliotecas em PHP que sejam utilizadas no nosso framework. Por exemplo, eu preciso enviar um e-mail, então eu crio aqui uma classe aqui dentro, né, dessa pastinha aqui útil, uma classe que tenha lá um método que faça o envio desses e-mails, ou eu preciso de um método que converta em PDF, então eu posso criar aqui dentro uma classe que faça esse serviço. Então seria uma pasta para organizar esses arquivos aí de biblioteca do projeto, né, biblioteca PHP do projeto. E aí, né, mais uma outra aqui, que é a pasta das views. Nessa pastinha das views, eu tenho, como o próprio nome sugere, a pasta que armazena a view, ou cada view. Então eu tenho aqui, por exemplo, cursos. Então eu tenho aqui um arquivinho que corresponde à view dos cursos, tá? Então seria a interface, ou o projeto da interface da view com o usuário, tá? Então seria o arquivo HTML, né, que faz frente com o usuário. Aí eu vou mostrar já já como que faz isso. Depois, aqui eu tenho fora, né, dentro dessas pastas, eu tenho esses três arquivos aqui. Esse .htaccess aqui é um arquivo de configuração do servidor Apache. E ele serve para quê? Para que a gente encaminhe todas as solicitações que forem direcionadas aos arquivos, né, ou qualquer arquivo PHP aqui dentro, a gente direcione essa chamada para o index PHP. Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar e capturar qualquer chamada ao arquivo PHP e direcionar para o index PHP. Para isso que serve ele, tá? Se você estiver usando um outro servidor, por exemplo o Nginx, no caso você não vai ter esse .htaccess, isso vai ter que ser feito de uma outra forma lá nos arquivos de configuração do Nginx, ok? Bom, aí temos mais dois arquivinhos aqui, o config e o index.php, os dois. Bom, o config, né, como o próprio nome já indica, ele serve para a gente configurar os dados de acesso da nossa aplicação. Então, por exemplo, tem aqui a URL, em que eu coloco a URL de acesso ao meu site, né, no caso aqui que eu coloquei em /app. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, ele está dentro de app,
né, da pastinha www app, e eu tenho toda a estrutura aqui. Então, para acessar esse conteúdo, né, de fora, eu preciso colocar qual o endereço, né? Qual endereço eu tenho que colocar no navegador? Seria esse daqui, http://localhost porta 8080 app. Se você estiver usando uma outra configuração aí qualquer, aí você vai ter que ajustar aqui também nesse arquivo de configuração. Aqui, né, tem é importante, né, que essa URL aqui ela vai ser usada para definir, né, ou para colocar o caminho de acesso aos arquivos de imagem, aos arquivos de HTML, aos arquivos de JavaScript, etc. Todos eles vão seguir esse caminho aqui através dessa constante aqui. Então, sempre quando eu coloco o define, né, o nome da constante, e o endereço ou o conteúdo, eu vou estar definindo uma constante no PHP. Então, nesse caso, a constante URL tem esse conteúdo aqui. E aí eu tenho aqui outras constantes, né? O libs, que indica qual que é o caminho das libs, ou seja, do núcleo, né, do core do meu framework aqui. E aí aqui os dados de acesso ao banco de dados. O tipo de banco de dados aqui você pode usar PostgreSQL, você pode usar MySQL, por exemplo. DBHost é o host, né, o servidor de acesso, onde está o servidor do banco. No nosso caso aqui, ou no meu caso, está no localhost na porta 3306. É o nome do esquema, que é o escola, usuário de acesso ao banco e a senha desse usuário para acessar aqui. Então isso daqui você configura uma vez só e você não precisa mais se preocupar, tá? Bom, aí temos o index. Esse arquivo index aqui, ele serve, né, para receber todas as solicitações, né? Então tudo que chega de acesso, ele é redirecionado para esse index, e esse index, o que ele faz? Ele vai montar toda a estrutura do framework, que nós chamamos desse bootstrap aqui. Então tem uma classe aqui dentro, né, que ela se chama bootstrap. Não tem nada a ver com o bootstrap lá do CSS, não. Isso aqui é um inicializador, né, que nós chamamos. Então esse inicializador aqui, ele faz toda a carga das classes necessárias, ou inicializa todas as classes necessárias para o framework funcionar, tá bom? Bom, essa é a estrutura, né? Esse primeiro vídeo aqui foi justamente para eu poder mostrar o MVC e mostrar aqui, apresentar para vocês a estrutura básica de como está organizado esse mini framework aqui. Então no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente usa isso na prática. Eu já tenho aqui um exemplo prático e vou mostrar para vocês, né, como que eu fiz isso. Beleza? Então no próximo vídeo a gente continua. Um abraço e até lá.